amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E hoje a gente vai tratar de um assunto, infelizmente, mais uma vez, um assunto muito chato, que é a assombração do rebaixamento batendo na porta do Santos Futebol Clube. Confesso pra vocês que hoje a Gazeta soltou uma matéria com números devastadores, né, pro Santos, números que realmente dão muito medo. Um Santos que não só perdeu contra o Palmeiras, mas que jogou uma porcaria de uma partida de futebol. Eu sei que vocês ficam falando que eu sou passadora de pano, isso, aquilo, mas assim, eu sei muito bem reconhecer o que é um jogo bem perdido e o que é um jogo de um time que não entrou em campo. É diferente você pensar um Santos contra o Atlético Mineiro, é diferente você pensar um Santos contra o Palmeiras. Um deles, o futebol do Santos não existiu, e sim, foi contra o Palmeiras. E novamente, eu acho que é uma coisa assim, eu não aguento mais esse tipo de performance do Santos ao encarar o Palmeiras. Eu acho que isso precisa mudar, isso dá raiva no torcedor. Podia ter sido outro adversário, mas por ter jogado tão mal e contra exatamente esse time do Palmeiras, sabe, personalidades desse elenco, que é óbvio que a gente não vai esquecer o que aconteceu no início do ano, isso me dá muita raiva. O Santos nesse momento tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos nesse momento que o Santos tem para conseguir chegar aí no seu possível, no sonhado 45, que hoje, pelas matérias que a gente tá vendo, né, pelo que o Lucas Mussetti colocou, o Santos pode mirar no seu 44 e tentar uma permanência na Série A com o seu 44. Porém, uma coisa que ele trouxe é que, assim, o Santos tem 35 pontos e precisa desse tal número mágico 45, que pode ser 44, porque desde 2014 a gente tá vendo que essa média tá abaixando. Para chegar aos 45, o Santos tem que somar 10 pontos em 8 jogos, equivalente a 41,6% de aproveitamento. Nesse momento, o aproveitamento do Santos é de 38,9% no campeonato e ainda abaixa para 36% com o Fábio Carille. Fábio Carille nesse momento tem só 3 vitórias. Então, repetindo, o Santos precisa fazer nos próximos 8 jogos algo que ele não fez no ano inteiro, que é melhorar o seu aproveitamento de 38,9%, quase 39%, para quase 42%. Ah, mas parece pouco. Não é tão pouco, até se você pensar que com o Carille, o atual técnico, é de 36%. Então, assim, realmente são jogos que o Santos olha e vai ter que ter muito cuidado. Se a gente for pensar que tem que somar 10 pontos em 8 jogos, você vai pensar, putz, ganha 3, dá um empatezinho, mas ganha de quem? O Carille, desde que ele chegou no Santos, a gente só teve 3 vitórias. Isso é muito pouco. Os próximos jogos do Santos são Red Bull amanhã, dia 10, um jogo dificílimo, um time que o Santos vai ter que aprender que não dá pra você jogar, infelizmente, de igual para igual com alguns times organizados. O Santos vai ter que ser retranqueiro. Eu vi várias matérias falando, poxa, mas assim, Carille ganhou tanto do Palmeiras com times inferiores do Corinthians, mas naqueles anos o Carille não jogou como ele jogou ontem. No final de semana, o Carille olhou pro Palmeiras, talvez por conta da Vila lotada, talvez por conta impulsionado pelas 2 vitórias, mas com aquela vontade de consigo encarar. Eu consigo jogar contra esse time do Palmeiras. E não. O Santos hoje tem um elenco, tem um momento, tem um psicológico que ele não consegue jogar com vários times do Campeonato Brasileiro de igual para igual. Ele olha pro outro time, ele vai ter que jogar igual ele fez no segundo tempo, praticamente no jogo inteiro, contra o Atlético Paranaense. É justo? Não sei, só que nesse momento eu tô pouco me lixando para resultado, na verdade, eu tô pouco me lixando para performance. Eu só quero o resultado, que é o que a gente quer. A gente precisa somar 10 pontos nos próximos 8 jogos. Depois do Red Bull, que eu acho que se a gente for brincar de vidente aqui, tem que ganhar, é em casa, precisa dar uma resposta pra torcida. É um jogo dificílimo, o Santos não costuma ganhar da Red Bull, porque eles têm realmente um time muito mais organizado, uma infraestrutura organizada, um peso, uma pressão diferente, né? O Red Bull aí tá na final da Sul-Americana, olhando com outros olhos para essa temporada de 2021. O Santos precisa sair com a vitória. Logo, você tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Eu vou pegar a classificação nesse momento. Classificação Brasileirão, pra gente falar certinho. Nesse momento, a gente vai jogar com o Red Bull. O Red Bull Bragantino tá lá em quarto.
mas como eu falei, tá olhando outras coisas para essa temporada. Depois a gente vai pegar o Atlético Goianiense, que tá mais ou menos perto do Santos, apenas com uma diferença de 2 pontos, mas aí ele já tá 3 posições acima. O Atlético Goianiense hoje está com 37 pontos na 13ª colocação. O Santos, com essa derrota contra o Palmeiras, está na beiradinha da zona do rebaixamento. O Santos está em 16º com 35 pontos. Esse jogo é muito difícil. Dá pra vencer? Dá pra vencer. Tem que ser muito, muito organizado. Só que nesse problema, né, nesse momento, o Santos recebeu a notícia hoje no Diário do Peixe, é que até o Augusto, que nem jogou, tá lesionado e tem uma lesão até o próximo ano. A gente não tem ideia de quem a gente vai poder contar para esses jogos e é isso que dificulta ainda mais essa série insana de lesão. Que eu nunca vi um time com tanta lesão que a gente não sabe quando volta. Ah, vai voltar, não sabe. Você não sabe, eu não sei dizer. Será que o Kaique entra no próximo jogo? Eu não sei, eu não sabia. O Gabriel Pirani, que aliás a camisa dele, o Gabriel Pirani jogou no último jogo. A gente tinha certeza? A gente não tinha certeza, a gente não tem certeza de nada. Condicionamento do atleta, quando volta, qual é o grau da lesão. Hoje o Santista, ele vive numa escuridão perante aos tempos de melhora, de recondicionamento, de volta ao campo dos seus próprios jogadores. Depois a gente tem um jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense são 3 pontos. Pra quem? A Chapecoense empatou o final de semana, fez um jogo dificílimo contra o Flamengo. Soube jogar, soube encarar um gigante, que hoje é o Flamengo, porque o Flamengo e o Palmeiras são os maiores do futebol nacional. Não seria diferente dizer o porquê que eles estão na final da Libertadores e saber jogar contra eles. Olhar para uma Chapecoense, depois a gente vai jogar com o Corinthians, que tá dentro das limitações do Silvinho, tá? Parece que vai trazer o Paulinho, tá com o time organizado, jogar na Arena Corinthians lotada é muito difícil, tem que lembrar que esses próximos 8 jogos são todinhos com torcida. Então assim, se você não faz essa pontuação contra o Red Bull e contra o Atlético Goianiense, você tem um jogo contra a Chapecoense muito difícil. Porque sim, o time é o último colocado, mas vai começando a apertar a garganta do Santos. Depois, se o Santos tenta realmente tirar esse sufoco, vem jogos mais difíceis, porque você tem um Corinthians fora de casa, você tem um Fortaleza dentro de casa, que a gente sabe muito bem o roteiro que a gente já viu contra o Fortaleza, e aí 2 jogos extremamente difíceis, um Inter e um Flamengo. Nesse momento o Inter tá em 7º, realmente não tá nesse momento brigando por nada de título, mas brigando totalmente por uma Libertadores. E a gente sabe como o Inter é um time que faz muitos gols, um ataque é muito potente, e o Roberto se entendeu muito bem nesse time do Inter e veio embalado até depois dessa vitória contra o Grêmio. Então assim, realmente, se você, Red Bull, Atlético Goianiense e Chapecoense, gente, são esses 3 jogos que tem que vir essas 3 vitórias. Vai vir? Acho muito difícil. O Santos tem 3 vitórias em todo o tempo dele com o Carille. Acho dificílimo ter 3 jogos e 3 vitórias. Mas assim, se você olha para esses 3 jogos, depois você olha para um time que vai pegar Corinthians, Fortaleza, Inter e Flamengo, sendo que desses 4 jogos, 3 são fora de casa, você tem que minimamente falar, time, ou vocês vão jogar agora, ou vocês vão ter um problema gigantesco para jogar contra esses gigantes com o estádio lotado. O Flamengo podendo ter pretensões ao título, o próprio Fortaleza, que hoje é simplesmente um time 5º colocado, com pretensões altíssimas de Libertadores, e por fim o Santos finaliza o ano contra o Cuiabá. O que eu acho é entender a dimensão e a dificuldade, não é olhar para a Chapecoense como 3 pontos, é olhar para a Chapecoense do mesmo jeito que você vai olhar com o Flamengo, e é saber jogar entendendo as suas limitações. Não vai propor jogo no Maracanã, como fez contra o Palmeiras. Não vai querer propor jogo contra o Flamengo. É simplesmente ver um elenco que hoje é muito debilitado, é muito limitado e está debilitado. Até vou ver se a gente tem alguma outra e última notícia, mas até o prezado momento, vou ver pra vocês as últimas notícias pra ver se tem alguma coisa, mas até o prezado momento a gente tem um time que simplesmente tem o Marinho com o jogador com o maior número de finalizações erradas. O Marinho é o jogador com mais número de finalizações erradas no Brasileiro e é o nosso craque. E assim, quando você olha pra essa notícia, você fala, putz, tira o Marinho, põe quem? É isso. É exatamente isso. Então, realmente, o Velasquez fará tratamento, era essa a notícia que eu queria. O Velasquez fará tratamento intensivo para tentar voltar ao Santos ainda nesse Brasileiro. Então não é na próxima partida, não sei quando volta. Então vai aumentando, você tem o Camacho, você tem o Batistão, você tem o Velasquez, tirando os tradicionais, né?
Sandri, Jobson, Kevin Maltos, o Kaique, espero que o Kaique volte, para que a gente consiga olhar para essa zaga, talvez possa jogar com o Bosa, com o Robson, com o Kaique, novamente mais uma formação. Ele tem que trazer o Balheiro de primeiro volante, não dá mais pra inventar, vai jogar com o Lucas, vai jogar com o Matson lá na frente, espero que o Tardelli volte, espero que o Tardelli melhore. É um time de lesionados, mas é um time que, assim, começa a se apertar a corda no pescoço do Santos, e olhando pra essa sequência, a gente tem que torcer muito para que olhe para esses primeiros 3 jogos, como eu falei, Red Bull, Atlético Goianiense e Chapecoense, para tentar fazer alguma coisa decente nesses 3 jogos, para que não precise simplesmente daquela outra sequência que eu falei para vocês. Corinthians, aí tem o Fortaleza em casa, você tem Inter e Flamengo, os 3. Corinthians, Inter e Flamengo fora de casa. O momento é difícil. O momento não é fácil e a gente vai esperar aí o melhor, que pelo menos os torcedores vistam essa camisa com uma responsabilidade grande, porque é possível se permanecer na Série A. A gente tem 4 times embaixo que realmente são times que estão com dificuldade. A Chape e o Grêmio, é horrível ver um Grêmio desse tamanho com essa dificuldade lá embaixo, mas nesse momento a gente acaba tendo que torcer contra Juventude e Sport. E é isso. Torcer muito contra esses 4 times, Sport, Juventude, Grêmio e Chapecoense, e torcer para que o Santos faça a parte dele, que é jogar bola, que contra o Palmeiras não aconteceu. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!